E aí, gente, beleza? É o seguinte, hoje a gente vai estar reagindo a uma pessoa um pouquinho diferente. E da última vez, o primeiro vídeo, no caso, foi reagindo ao Leandro Twin. E agora eu vou reagir a essa moça que eu já vi algumas vezes por aí na internet. E é uma pessoa extremamente arrogante, então eu não sei exatamente qual vai ser a linguagem que eu vou usar nesse vídeo, mas eu quero lembrar que boa parte disso daqui não é só informação que eu vou estar jogando pra vocês, mas por que não um pouquinho de entretenimento também, né? Então, bora lá ver o que ela vai falar e corrigir onde tiver que corrigir. E eu já vi esse vídeo antes, então não é um react ao vivo, mas enfim, bora lá. Dieta carnívora. Eu tô com dor de cabeça e eu ainda nem comecei. Isso daí é sintoma de consumir carboidrato, tá? Dieta carnívora é a dieta que está na moda nas redes sociais, que é basicamente uma dieta que... Quer ver uma coisa legal? Toda galera que for falar mal da dieta carnívora vai definir de uma maneira no mínimo errada, pra dar um pouquinho de graciosidade, mas geralmente é de uma maneira porca, então bora ver isso. Você só é permitido fonte de proteína e de gordura, excluindo completamente qualquer tipo de carboidrato, frutas, verduras e legumes. Tá vendo? É exatamente como eu disse, a pessoa fala pouco e fala merda. Então bora lá. A definição de hipercarnívoro, que é realmente o que o ser humano é, e vocês podem pesquisar isso daí na IA favorita de vocês ou no Google, tanto faz, em livro, enfim, porque é simplesmente um fato, é uma definição. A definição é que tu consuma pelo menos 70% daquilo que tu come vindo de origem animal. Beleza, é isso. Ah, mas isso significa que se eu comer 70% carne e 30% donut, eu ainda sou carnívoro? Por definição, sim, você ainda é carnívoro. E você é considerado inclusive hipercarnívoro, que é assim que a gente chama. Quando ela fala de tirar carboidrato, cara, não necessariamente, porque, por exemplo, inclui laticínio. E não que eu ache que seja o alimento mais salubre para te consumir numa dieta carnívora, mas é permitido. Ninguém disse que tu não pode consumir carboidrato. Agora, claro, a gente tem argumentos pelos quais tu não vai querer consumir. Mesmo assim, ela mais pra frente no vídeo vocês vão ver que ela vai falar como se a pessoa que tá na dieta carnívora não fosse capaz de sair da dieta pra algum evento e alguma coisa assim. O que é uma ideia muito idiota, tipo, não é só porque tu tá fazendo alguma dieta que tu obrigatoriamente só vai comer nela. Agora, para ser mais objetivo, como eu gosto de ser, não significa que comer um bolo só porque é numa festa não vai fazer mal à tua saúde. Mas se tu quiser fazer, cara, não é a dieta carnívora que vai segurar teu pé e dizer não, não vai lá, não como bolo, bolo é do demônio. É uma ideia muito idiota que, enfim, acho que eu até tratei um pouco no vídeo do Leonard Twin. É pior que uma cetogênica, porque uma cetogênica te permite aí de 10 a 15%, e pior ainda que uma low carb que te permite 30%. Então, beleza, bora lá. A partir do momento que uma dieta te permite mais carboidratos, segundo a cabecinha aí, ela é uma dieta melhor. Então, bora fazer uma dieta, sei lá, 60% carboidrato, bora fazer uma dieta 80% carboidrato. Só que claro que não é assim, né? Então, qual que é o argumento, ou melhor, um deles, para que a gente não consuma carboidrato? Primeiro, a gente não precisa comer nada daquilo que não é essencial para o nosso corpo funcionar direito. Ah, mas Thiago, carboidrato é essencial, a gente sabe disso, porque existem certas células no corpo que precisam, ok, sabemos. Mas a gente também sabe que tem várias pessoas fazendo dieta carnívora, não consumindo virtualmente praticamente nenhum carboidrato. Claro, consome porque na carne tem um pouquinho, mas enfim, sei lá, 1 grama, 2 gramas. E essas pessoas não morreram. Como que essas pessoas estão vivas? Como é que você tem contração muscular se você não tem carboidrato? Você não teria, certo? Acontece que a gente tem carboidrato, cara. A gente produz. Isso vem a partir de um processo chamado gliconeogênese. E eu não vou me aprofundar muito, tá? Mas geralmente quando a gente cita gliconeogênese, vai vir algum idiota que não entende de fisiologia e vai falar que é um processo estressante pro corpo. Sendo que mesmo, cara, se tu consumir carboidrato pra cacete, o teu corpo ainda vai estar com a gliconeogênese lá no talo, sabe? Então é só uma das provas de que a gente é hipercarnívoro, porque a gente tem a mesma eficiência para gliconeogênese que eles, ou seja, a gente produz todo o carboidrato que a gente precisa
a partir dos nossos órgãos, a partir do fígado, no caso. E a gente não só faz isso, como a gente supre toda essa necessidade. E aqui eu vou entrar com um pouquinho de nuance, porque talvez, cara, dando graciosidade, como sempre, eu gosto de fazer isso, a gente pode dizer que algumas pessoas que têm dano no fígado ou algum problema na gliconeogênese talvez precisem de 10, 20 gramas de carboidrato, mas enfim, isso é questão de teste. Agora, bora para a segunda parte. Ok, Thiago, o carboidrato não é necessário, mas eu acredito que ele é a melhor coisa para performance humana. Assim, tá. A gente aqui tá tratando de carboidrato exógeno, tá? Carboidrato que você obtém a partir da dieta. E todos os processos que o nosso corpo precisa de carboidrato, ele consegue produzir. Novamente, voltando àquela nuance, talvez uma pessoa precise de 10 a 20 gramas, aí você faz o teste. Mas o carboidrato, diferente da gordura, ele não tem nutriente, a gordura tem vitaminas e o carboidrato não. Fora que o carboidrato tem uns probleminhas muito sérios, assim, chamado glicação e formação subsequente de AGEs. E aí eu vou estar colocando na tela algumas definições básicas para vocês e basicamente o pensamento é o seguinte. Tudo que o carboidrato faz, a gordura também faz. Quase tudo. E o que a gordura não faz, a gente produz carboidrato suficiente no nosso corpo sem precisar ingerir. E todo carboidrato em excesso vai dar problema. Seja em glicação, seja regulando um pouco mais o teu Randle Cycle. E regulando, o que eu digo aqui é porque em inglês é upregulating. Não é simplesmente regular de tornar melhor. Nesse caso é uma coisa bem ruinzinha. E novamente, vai ter o problema da glicação, vai ter o problema dos AGEs, que são coisas totalmente evitáveis assim, ninguém precisa disso na vida, ninguém precisa ter glicação só porque, docinho, carboidrato. E aí, claro, né, defender carboidrato é muito legal, por quê? Porque gera dinheiro, gera lucro. Então essa galera que fala que é uma dieta da moda e tal, eu não sei o que eles têm na cabeça deles, porque é muito melhor eu vender uma barrinha de cereal, vender alguma coisa assim, do que falar, cara, agora você não precisa de suplemento, agora você vai comer carne, ovo e manteiga, e é isso. Não entra na minha cabeça como essa galera entra nessas teorias assim. Não faz sentido. Agora, pensa comigo. Você vira um nutricionista. Não é legal colocar assim na bio ou ter alguma frase de efeito, tipo dieta flexível, te ajuda a emagrecer, como se emagrecer fosse sinônimo de saúde, tá? Como se não tivesse formas ruins de emagrecer também. Mas te ajuda a emagrecer sem deixar de comer o que você gosta. E aí o pessoal começa a contar caloria porque não sabe de física básica e cara, tem muita gente que cai nisso. Quer dizer, a maioria das pessoas acaba caindo nisso, porque vende. É muito legal você chegar para um indivíduo que é viciado numa substância, num alimento, porque carboidrato vicia, proteína e gordura não. Eu duvido você achar uma pessoa que é viciada em proteína e gordura, sem ter um carboidrato ali acompanhando. Mas é muito bom você chegar para um viciado e dizer, cara, eu consigo resolver os teus problemas sem precisar te tirar do vício, eu posso perpetuar isso para você. E aí, nossa, quer dizer que eu posso emagrecer comendo as coisas mais insalubres assim? Você pode, é só contar calorias, ou seja, é só você se desnutrir. É só você deixar de comer o que você deveria estar comendo e ficar desnutrido, e aí você vai emagrecer, porque é um processo físico. Isso sim, isso gera dinheiro, isso gera lucro. Isso é bem legal de se fazer. Pro teu bolso, né? Pra saúde do teu cliente, não. Então, quais são os benefícios dessa dieta? Agora vem uma crítica que a galera pode até dizer, mas Thiago, por que você vai criticar isso se isso defende o seu lado? Porque meu objetivo não é estar certo a todo custo, inclusive eu vou armar o vídeo de uma forma que... Não, meu objetivo é ser objetivo, o máximo que eu posso. E quando a gente fala a palavra benefício, tudo na verdade que a gente fala benefício, malefício, e tudo que envolve causa e efeito, a gente não pode ser responsável e usar essas palavras como se a gente estivesse sendo científico. Porque a área de nutrição, ela não é científica o suficiente, cara. Porque ela é baseada em uma coisa chamada estatística inferencial. E estatística inferencial não pode falar sobre causalidade. Nada mais é do que você pegar um pequeno grupo de pessoas e, de uma forma super irresponsável, extrapolar esse resultado para o mundo todo.
Então tu pega uma população específica com estilo de vida específico e tu fala que pro seu Zé que fuma há 20 anos vai ter um aumento de tantos por cento em risco cardiovascular, e tu diz a mesma coisa pro Joãozinho que pratica futebol na escola, sabe? Então é uma parada muito, muito, muito ridícula. Mesmo que ela vá falar de benefícios e coisa assim, que eu concordo que são não benefícios, porque aí eu estaria sendo hipócrita, mas são coisas muito prováveis de acontecer, muito prováveis mesmo. Mesmo que ela esteja falando algo que fosse me beneficiar, e agora sim eu posso usar essa palavra porque de fato iria me beneficiar, eu tenho que ser objetivo com vocês, gente. Eu não tenho que esconder as coisas, não. Não existe falar de benefício nessa área de nutrição. Ah, mas é sobre a dieta carnívora, o benefício da Não. Não existe benefício para cetogênica, para carnívora, não existe nem malefício para dieta de McDonald's. Não existe. A gente não pode falar sobre essas coisas se a gente quiser ser responsável cientificamente falando. Aparentemente, ela promove perda de gordura, melhora a aparência da sua pele, sua unha, seus cabelos e aumenta o seu foco. Tá, é só isso. A gente pode fingir que não coloca diabetes tipo 2 em remissão e muitas vezes cura diabetes tipo 2. A gente tem que esquecer também, claro, para poder criticar essa dieta malvadona, que é a carnívora, a gente não pode dizer que também diminui a necessidade de insulina de pessoas com diabetes tipo 1, em muitos dos casos. A gente também não vai citar pessoas melhorando de esclerose múltipla, a gente não vai citar pessoas melhorando em questão de artrite, a gente não vai citar performance esportiva, a gente vai ignorar tudo isso, a gente vai resumir a dieta dessa forma, porque eu quero fazer que o meu público seja cada vez mais idiotizado, e eu vou usar de um tom de humor muito, muito, muito sarcástico para fazer parecer que eu tô certa. Porque esse é meu trabalho, tá entendendo, gente? Eu quero parecer certa, eu quero poder xingar os outros e parecer divertida. Sabe aquela pessoa que todo mundo quer lanchar comigo no recreio? Pois é, eu quero ser essa pessoa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É basicamente utilizar muito dessa ironia que, mas Thiago, você acabou de ser irônico. É, mas eu também estou sendo extremamente objetivo no meu vídeo, coisa que ela não está sendo no dela. Então, meio que eu vou ter esse direito porque eu tô usando sarcasmo de uma forma apropriada. Ela não. Ela só tá falando um monte de coisa que é fonte da cabeça dela, e na hora dela dar a graciosidade pro nosso lado e falar, olha, tem várias pessoas que estão colocando doenças crônicas em remissão, várias pessoas que estão tendo melhoras psicológicas absurdas. Por exemplo, eu poderia citar o meu caso de que, cara, eu tinha insônia a ponto de que eu só dormia à base de remédio, e se eu não tomasse remédio eu passava 3, 4 dias acordado. Eu melhorei isso. E não foi com o remédio, porque eu tirei o remédio e eles já não estavam mais prestando pra me botar pra dormir. Só que, curiosamente, quando eu comecei a fazer a carnívora, eu pude diminuir a dose. E aí eu pensei, cara, eu vou poder voltar a dormir direito. E hoje eu consigo dormir sem tomar pílula, olha só que alegria. Mas não foi a carnívora, foi outra coisa, porque, sabe, esse tipo de pessoa vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque é o tipo de gente que utiliza o humor de uma forma que fica parecendo que a pessoa tá certa porque ela é super arrogante, mas não, é só isso, é arrogância, é Dunning-Kruger, é a pessoa achando que ela sabe mais do que ela realmente sabe, entende? Agora, quais são os problemas dessa dieta? Por não consumir verduras, frutas, legumes e fontes de carboidratos complexos, você vai ter uma falta de vitaminas e minerais que são essenciais pro seu corpo. Aí é a hora que eu me empolgo, cara. Aí é a hora que eu acho legal, eu acho genuinamente divertido. É quando a pessoa pega um estudo, bota a merda do título por 3 segundos na tela e parece assim para um público altamente impressionável que a pessoa sabe do que ela tá falando porque ela tá citando um estudo. Mas aí bora lá, essa vai ser pra mim, na minha humilde opinião, a parte mais legal do vídeo. E eu tô empolgado. Mas sabe por que eu tô empolgado? Porque a gente vai ler o estudo que ela citou agora. A gente vai dar uma olhada no que o próprio estudo que ela citou vai dizer pra gente. Mas antes de ir pro estudo em si, bora dar um passo atrás. Bora ver quem é a autora. O nome dela é Amber O'Hearn.
E adivinha só qual é a dieta que ela faz e apoia? Hum, é dieta carnívora, né? Por que será? Agora, bora ler o estudo que ela disse que, nossa, vai apresentar deficiências de vitaminas. Bora ler, bora dar uma lida. Bora lá, cara, a segunda página do estudo tem pontos-chave. E, novamente, eu não quero dizer que isso daqui é causal, mas eu quero demonstrar como ela nem leu o estudo. Porque o próprio estudo já diz: todos os nutrientes essenciais podem ser encontrados em comida de origem animal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto coloca que alguns nutrientes não são comumente consumidos em quantidades altas o suficientes para chegar nos RDIs. O que é RDI? É Recommended Daily Intake, que nada mais é do que a quantidade que eles te recomendam consumir. Mas a gente vai chegar nesse ponto, porque aí parece, nossa, Thiago, então ela tá certa, que nutrientes são esses. A gente vai chegar nesse ponto, cara, porque eu não vou fazer essa coisa de pegar um estudo e só tacar o título na tela e dizer: tá aí, ó, tô certo, tá aí. Tá aí, eu sei que ninguém vai ler, mas eu tô certo, afinal de contas eu citei um estudo. Eu botei um print da PubMed na tela, portanto eu tô certo. Eu não vou fazer isso, relaxa. Terceiro ponto. Os estudos nos indivíduos comendo apenas carne não demonstraram deficiência nutricional. E aí vem um ponto, cara. Qual é teu objetivo quando você come? O teu objetivo é ser nutrido ou é aparecer no exame de sangue um certo valor? Porque bora lembrar de uma coisa, não é porque um nutriente tá no teu sangue que ele tá no teu tecido, tá bom? E bora lembrar de outra coisa, a gente tem que tratar o paciente, a gente não tem que tratar exame. Então, mas o meu exame deu vitamina C muito baixa, gente. Você tem sintoma de vitamina C? Você desenvolveu escorbuto numa carnívora apropriada? Ou seja, o cara. Talvez ele desenvolva escorbuto se ele só comer carne seca. Mas eu duvido você achar alguém que recomenda que o cara coma só carne seca nessa dieta. Então, você não vai achar uma pessoa com deficiência nutricional, cara. E aí, mas o valor no laboratório. Que se dane o valor no laboratório, cara. Se você não tem sintomas, se você não tem apresentação daquilo, é porque você não é deficiente naquilo. Porque a necessidade nutricional de cada um depende de onde você mora, do quanto você sua, do exercício físico que você faz, do tipo de exercício físico que você faz, da sua idade, se você é homem ou mulher, e se você for mulher, vai depender de que parte do seu ciclo você tá. Então, tem tanta variável aí que nutricionista padrão gosta de ignorar, porque é muito legal você vender dietinha flexível, cara. Mas não, mostrar para as pessoas a nuance que é tudo isso, aí não pode. Aí a gente pisca um estudo na tela e é isso. O quarto ponto, eu não vou me delongar muito porque eu meio que já expliquei isso, mas o fato da pessoa estar na dieta carnívora já muda a necessidade nutricional dela. A gente não precisa do mesmo nutriente que uma pessoa que enche o rabo de carboidrato. Não, a gente não precisa. E novamente, eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar já já. O último ponto fala que mais estudo que é recomendado você fazer mais estudos para entender as implicações a longo prazo. E isso é bem justo, porque esse estudo não foi feito durante 50 anos. E ela fala como se fosse cabível você extrapolar o resultado para isso. E não é, cara, não é, isso é responsabilidade. E isso só demonstra que a pessoa não tem um mínimo de disciplina científica para ler um estudo. Afinal de contas, ela piscou na tela um estudo que ela nem leu aparentemente porque o próprio estudo discorda dela. O que, novamente, eu vou dar graciosidade porque eu gosto de fazer isso. Eu não tô dizendo que esse estudo, ele é o que a gente usa para basear a dieta carnívora. Não, a gente não deve fazer isso, a gente não deve basear nosso approach dietético a estudo da área de nutrição. A gente tem que se basear em princípios básicos, então física, química, biologia, bioquímica, bioenergética e anatomia comparativa. A gente tem que olhar para essas áreas e entender o que a gente deveria comer baseado em princípio básico da evolução, cara. A gente não tem que usar ciência da nutrição, que não é ciência para falar a real, como se fosse, o santo graal. Porque não, cara, não é.
E a gente não vai fazer parecido esses nutricionistas. Ó, vocês que estão me assistindo aqui no canal, vocês não vão fazer parecido com eles, de só pegar um estudo, piscar na tela e fazer coisa assim. Não, a gente vai ser melhor do que isso. Eu vou estar botando na tela, porque como o print é meio grande, eu não sei se vai dar pra ler direito. Então eu vou primeiro colocar a metade esquerda do print e depois a metade direita do print da parte que eu vou comentar agora. Só para vocês darem uma lida. Qualquer coisa vocês dão uma pausa, mas a parte mais importante é a segunda parte. E aqui eu poderia lidar com a questão do cálcio, mas eles já lidam muito bem no estudo, então basta vocês saberem pesquisar e achar o estudo, que vocês vão dar uma lida logo em seguida, eles vão explicar a questão dos antinutrientes, das fibras, enfim. Agora, o que eu quero focar mesmo, é a parte da vitamina C. Lembra que eu falei sobre escorbuto, sobre sintomas? Então, para vocês que gostam quando eu começo a ficar um pouquinho técnico, e aí eu vou explicar as coisas de fisiologia e tal, bora lá. Existem transportadores no nosso corpo, porque nem todo nutriente consegue entrar direito, ou melhor, entrar direto onde ele precisa entrar, e ele precisa de um transportador. Qual é o transportador de vitamina C? Vitamina C tem e precisa de transportador? Precisa, eu vou mostrar agora na tela qual é. Ou melhor, vou mostrar quais são. Ah, mas Thiago, você vai piscar isso tudo na tela, você acabou de criticar isso. Eu critiquei isso para áreas que você não pode simplesmente piscar um estudo na tela. Agora, quando é fisiologia humana e coisas assim que a gente já tem certeza na prática, meio que é só questão de você pesquisar. Eu só tô fazendo o trabalho de vocês aqui, tá? Mas eu vou mostrar diversos estudos que mostram a mesma coisa, porque, enfim, isso daqui não tem discussão, é fisiologia, não é nutrição, é fisiologia. Não tem dúvida, gente, não tem como negar isso daqui, tá? Vocês podem fazer essa pesquisa, procurar quais são os transportadores de vitamina C. E agora, dito isso, eu quero que vocês reparem numa coisa. Todas essas imagens, elas mostram que a vitamina C, ela depende de uma coisinha chamada GLUT. E não é glúteo, por mais que se você estiver assistindo algum vídeo em inglês no YouTube e falarem o nome desses transportadores, vai provavelmente ser traduzido para glúteo, mas enfim, não tem absolutamente nada a ver. GLUT, na verdade, significa Glucose Transporter. E isso significa transportador de glicose. Ah, mas como assim? Pera. Você tá me dizendo que o transportador de glicose é usado para vitamina C? É, amiguinho. E aí, se você já tá conseguindo encaixar as peças, você já vai pensando, peraí. Se eu utilizo a mesma coisa para glicose e para vitamina C, o que acontece quando eu encho a minha garganta de carboidrato, quando eu encho a minha garganta de glicose? Será que não vai acontecer da vitamina C, que depende desses transportadores, ter mais dificuldade para ser absorvida? Então é por isso que você não pode simplesmente olhar para a quantidade ingerida de um nutriente, supostamente ingerida porque você não sabe quanto daquilo vai ser absorvido, e simplesmente dizer, o indivíduo é deficiente nessa vitamina. Não seja idiota assim. O corpo humano é muito mais complexo do que isso, cara. Você não sabe o estilo de vida da pessoa, você não sabe o impacto que a própria dieta da pessoa tem na dieta da pessoa. Se você consome menos glicose, você tem mais facilidade de absorver essa vitamina C. Então, não é algo tão complicado assim. Mas quando você pega um estudo aleatório que nem concorda com aquilo que você disse e fala que o indivíduo vai ficar deficiente naquilo, sem entender o que tem por trás e por que ele ficaria deficiente, e ignorando o fato de que você não acha as pessoas com essas deficiências, cara, aí você tá fazendo um desserviço, né? Mas fazer desserviço dá dinheiro, então vamos continuar. O seu rim vai ter que filtrar uma quantidade exacerbada de proteína. Então, se você não tomar muita água durante o período dessa dieta, pode sim, a longo prazo, prejudicar a função renal. Nossa, gente, meu Deus. Vocês ouviram isso? O rim de vocês vai ter que fazer exatamente aquilo que ele foi feito para fazer durante milhões de anos de evolução.
durante milhões de anos de pressões positivas e negativas sobre a nossa biologia, sobre a nossa genética. Meu Deus, o nosso rim vai ter que fazer a função dele. Agora a gente também não pode fazer atividade física, porque, nossa, aumenta a frequência cardíaca, né? E a gente não quer isso. E a gente começa a respirar mais ofegante, e a gente não quer isso, né? E o nosso rim filtrar as coisas, pelo amor de Deus! Cara, teu órgão, ele foi feito pra isso, é literalmente a função dele, tá? Sinto te informar. Ah, mas é uma quantidade exacerbada de proteína! Pera. De acordo com quem, baseado em quê? Isso é exacerbado. Porque a pessoa coloca essas palavrinhas assim e já vai entrando na mente do cara que é mais inocente. Exacerbado? Nossa, exacerbado! Peraí, mas você tá falando isso com base em quê, cara? Tipo, sério, você tá falando isso com base em quê? Com uma pessoa que já tem doença renal? Com uma pessoa saudável? Com um homem de 60 anos? Uma mulher de 20 anos? Uma criança? Sabe? Então a pessoa coloca tanto achismo e acha que tá sendo assim. Ah, eu sou do balacobaco, cara. Meu rim não pode filtrar. Beleza. Aí pra fechar com chave de bosta, a pessoa fala: ah, você tem que tomar muita água. Cara. Eu não sei se ela sabe, mas quando a gente entra nesse estado metabólico da carnívora, que a gente começa a quebrar mais gorduras e tal, eu não sei se ela sabe que um dos metabólitos, um dos resultados desse metabolismo é H2O. Eu não sei se ela faz ideia disso ou se ela sequer estudou isso na faculdade, cara. Mas antigamente, antes dessa dieta, quando eu comia um monte de carboidrato e fibra e coisa assim, eu tomava era 5 até às vezes 7, 8 litros de água por dia e era isso, cara. Inchado pra cacete! Agora, tem dias que eu não tomo 2 litros. Tem dias que eu faço jejum e eu não só deixo de comer comida, como eu não tomo água nenhuma. E eu não sinto sede. Oh, meu Deus, como assim? Como assim o cara tá se alimentando igual um ser humano evoluiu se alimentando e esse mesmo ser humano que comia carne, ele não tinha toda hora um bebedouro do lado dele pra tomar água geladinha. E às vezes ele nem sempre tinha água. Nossa, que absurdo, né, gente? Que absurdo. Então não, cara, você não vai precisar tomar uma cacetada de água pra compensar um bagulho que é falso, de ai, seu rim vai ter que filtrar muita proteína. Não, cara, não, pelo amor de Deus, cara. Por não consumir fibras, você provavelmente vai precisar suplementar para fazer aquele cocô de respeito. Cara, toda vez que eu ouço alguém falar que tu tem que consumir fibra pra cagar mais, eu penso, que esse caga-tronco tá falando? Não, sério. O que tem a ver você cagar mais, cagar igual um cavalo com a sua saúde, cara? Ah, mas você vai ficar constipado, cara. Não, não é só porque eu não tenho um coliforme fecal igual o de um bovino que eu tô mal de saúde, cara. Quem que teve essa ideia de jirico, de girino, de achar que porque você caga mais o seu intestino tá melhor? Não, cara, é óbvio que não. Só significa que tem mais bactéria morta e coisa que você não tá absorvendo ali. Qual é a graça de cagar igual uma égua, cara? Cara, eu poderia falar sobre como fibra vai te prejudicar, vai ferrar com a tua parede intestinal. Eu poderia citar o meu exemplo, que claro, é só um caso anedotal. É apenas um exemplo de que quando eu consumia mais fibras na minha vida, foi aí que eu desenvolvi gastrite esofagite, cara. Não só isso, como eu tomava remédio, ia pra gastro, ia pra todos os cacete a quatro, e era fibra pra caramba, e eu tava uma merda, e eu não conseguia viver, eu não conseguia conversar com as pessoas, porque tinha que ficar parando pra rotar. Cara, fora que, velho, pra que você quer cagar igual um herbívoro, cara? Enfim, eu não vou tratar disso no vídeo de hoje, porque já é outro assunto. Agora, só uns questionamentos aqui. O que vocês acham que quando a gente consome fibra, o nosso corpo responde fortalecendo o nosso intestino? Será que é porque assim como a gente ativa nosso sistema de defesa
quando tem um vírus e uma bactéria, o corpo faz a mesma coisa de tentar nos defender? Será? Então, cara, sempre que tu ouvir a rapaziada falando de fibra, tu lembra que essa merda é antinutriente e tu fala assim, ok, vai lá, comedor de celulose, vai. Se a pessoa atrela a saúde dela ao volume de merda que ela faz, então tu já imagina o quão confiável é essa pessoa pra te escutar e, sei lá, aprender sobre tua saúde. Gordura é mais calórico que proteína e carboidrato, então ainda não entra na minha cabeça como que é permitido um tablete inteiro de manteiga para emagrecimento. Não vai. Sabe por que não vai? Sabe por que tu não entende isso? É porque tu não entende de física básica, tá? Princípio básico de física, e tu não sabe o que é uma caloria. Mas olha só como eu sou generoso. Vou explicar um pouquinho aqui do que é uma caloria e de como que a gente aplica isso e se a gente deveria aplicar, na verdade, para nutrição humana no geral. Caloria é uma medida estimada que representa quanta energia térmica, ou seja, calor, então grava bem calor, é necessária para esquentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Agora pensa comigo, isso parece que faz parte do corpo humano? Tá vendo esse trambolho aí? É isso que é usado para medir, ou melhor, estimar calorias. Esse é o primeiro ponto. A gente tá usando uma medida que o nosso corpo nem utiliza. Então sempre que tu ouvir alguém falar queimar calorias ou queimar gordura, eu quero que tu faça o simples exercício de se lembrar que você não é um fogão. Você é um corpo humano e você deriva, vamos dizer assim, energia entre aspas, porque não é exatamente energia, é substrato, mas enfim, vamos chamar de energia que facilita. Você ganha essa energia na forma de massa que você come, principalmente carboidrato, proteína, gordura e álcool, que também conta, tá? Muita gente não conta com álcool. E aí entra aquele lance de calorias e que é tão ridículo, porque 100 gramas de gordura que seja, tu vai ter lá 900 calorias. Vamos supor que toda a gordura vai liberar exatamente 9 calorias para cada grama, tá? Então, para carboidrato, tu vai ter, a cada 100 gramas, 800 calorias. Se o indivíduo desprovido de inteligência olha para o número calórico e acha que comer 100 gramas de gordura que seja isolada, vamos dizer isolada de proteína, isolada de carboidrato, que 100 gramas de proteína vai aumentar o peso dele mais do que 200 gramas de, sei lá, glicose pura, cara, você tem que ter um probleminha matemático, sabe? Até porque existe uma coisinha chamada campo de Higgs. O que é o campo de Higgs? Essa coisa maravilhosa. É o que dá massa às coisas no universo. E adivinha, caloria não vai interagir com isso. Ou seja, caloria não tem massa. Ou seja, caloria não pode alterar a massa de um sistema. Ou seja, se você, entre aspas, absorver 1 milhão de calorias, vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 na sua massa infinitamente. E 0 mais 0... sabe, vai dar 0, que eu saiba, né? E a mesma coisa se você subtrair essas calorias, porque elas não têm peso, cara, elas não têm peso, então elas não podem alterar o teu peso de forma nenhuma. E as calorias também não implicam em alteração hormonal. O que implica em alteração hormonal é o substrato que tu consome na forma de massa, de novo, carboidrato, álcool, proteína e gordura. Isso sim importa. E sabe o que é curioso? É que é muito fácil tu atestar isso. Basta tu ver a dificuldade que uma pessoa com diabetes tipo 2 vai ter de perder peso, que claramente não é a mesma coisa de você tentar perder peso sem estar diabético tipo 2. E basta você olhar também para pessoas com diabetes tipo 1, cara, que ou tem pouca insulina, pouquíssima ou insuficiente insulina, ou não produz insulina. Cara, se essa pessoa não estiver fazendo tratamento com insulina, tu pode dar 10 mil, 20 mil calorias, supondo que a pessoa seja um fogão, né? Mas vamos fingir que o ser humano é um fogão e consome caloria. Tu pode dar 20 mil calorias para essa pessoa comer unidades de calor que não tem peso, e ela vai morrer passando fome, cara. Ela não vai absorver aquilo. Então, quando a pessoa olha pra tudo isso e simplesmente ignora e fala: ah, mas as calorias que você tá falando não foram absorvidas, então elas não entram na equação. Porque a gente tem que brincar um pouquinho de ser advogado do diabo aqui, porque essa galera pensa que é inteligente, né? Aí tu chega no indivíduo desse e diz assim: ah, então quer dizer que os hormônios importam?
Ah, que curioso, né? Então não é mais só contar caloria, não é só mais dizer, ah, você está em superávit calórico, você está em déficit calórico. Ah, interessante, pois é exatamente esse o nosso argumento. E aí, tu consegue ver várias pessoas em dietas cetogênicas, principalmente. Ah, Thiago, o que é uma dieta cetogênica? Ao meu ver, tu tem que estar comendo pelo menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Tu vai ver essas pessoas muitas vezes perdendo peso estando no tal superávit calórico. Sabe, é uma coisa tão fácil de olhar para a realidade e entender, só que quando as pessoas estão presas nesse tipo de mentalidade, estão presas nesses argumentos, elas simplesmente não conseguem enxergar isso. Até porque, vamos lembrar, né? A forma mais fácil de você convencer alguém dessa coisa de calorias e uma das principais vantagens desse modelo é que você pode dizer que o indivíduo pode comer o que ele quiser, que ele vai emagrecer, mas é óbvio, cara. Qualquer um consegue emagrecer passando fome, qualquer um consegue emagrecer se desnutrindo, sabe? Não é muito difícil entender isso. Ah, mas eu calculo as calorias e dá certo. Tá, parabéns, você tá só diminuindo a quantidade de massa que você consome. Ah, mas o bodybuilder tal faz isso e... Cara... Tu tá tratando de física básica e o indivíduo mete uma dessa, tu já sabe que tu não tem que parar pra ouvir esse tipo de pessoa. É simples. E para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre calorias e essas coisas, eu escrevi um PDF. E para você ter acesso a esse PDF, eu vou simplesmente deixar meu Instagram e meu Discord aí na descrição, e aí você vai lá e me pede o PDF das calorias e aí eu te envio. Lá eu expliquei tudo com muito mais nuance e tal, mas tem uma coisa muito triste, cara. Quem mais precisa ler esse tipo de conteúdo são justamente as pessoas que não são meu público, porque o meu público meio que já entende isso, o meu público já tá acostumado comigo falando essas coisas e é justamente o meu público que lê, mas quem mais precisa e quem mais tá no erro não vai ler, cara. E eu espero que alguém que esteja perdido por aí dê uma chance e acabe entendendo o que a gente tá argumentando aqui. Pensando socioeconomicamente, um absurdo. E pensando cientificamente, ela é a prima da cetogênica que deu errado. Sabe, esse pessoal do meio da nutrição gosta muito de falar do povo da cetogênica e tal, que eles são muito dogmáticos, cara. O que é ser dogmático? Significa que, mesmo que você esteja errado, você não vai assumir, e quando você tiver que conceder um ponto a outros approaches alimentares, você não vai conceder, porque, claro, seu approach é o melhor. E cara, a gente na carnívora não faz isso. Mas eles fazem com a gente, e a gente não pode fazer com eles, é claro, porque a gente não tem que se misturar, né, essa laia. Mas o que acontece? Quando você tem alguém que diz, ah, eu melhorei com a dieta mediterrânea, seja lá o que for uma dieta mediterrânea, mas enfim. Eu melhorei com uma dieta vegetariana, melhorei com uma dieta vegana. Cara, primeira coisa que você faz é dizer que bom. Você não duvida, cara. Você não critica a pessoa por isso. Você acredita nela. Você pensa assim, cara, essa pessoa felizmente tinha um problema de saúde e agora ela não tem mais, e uma coisa que ela alterou na vida dela que, ok, não necessariamente foi responsável pela melhora, mas pode sim ter sido, foi a dieta. E, cara, você tem que ficar contente por essa pessoa. Você não tem que ir lá e criticar ela como essa garota aqui tá fazendo. Então, tem várias pessoas na dieta carnívora que já tentaram, inclusive, cetogênica e que relatam melhoras tanto psicológicas quanto, cara, Alzheimer, bipolaridade, TDAH, depressão, ansiedade, a produtividade geral da pessoa aumenta, performance em treinos e melhora de diabetes e tanta coisa, cara, curando, tipo, esclerose múltipla, sabe? Aí chega um indivíduo desse e fala que é a prima da cetogênica que deu errado. Aí tá percebendo o nível de arrogância? Aí eu quero que vocês parem pra reparar numa coisa. Geralmente as pessoas mais arrogantes são as pessoas que menos sabem daquilo que elas estão falando. Isso daqui é o famoso Dunning-Kruger, cara. Quando o indivíduo sabe tão pouco, mas tão pouco, que ele acha que ele sabe muito. Ele ainda não chegou naquela fase do conhecimento que você sabe o suficiente pra saber que, ok, eu não sei de muita coisa, eu vou ser humilde, eu vou dar um pouquinho de graça pro meu oponente, pro meu adversário, pra pessoa que tá debatendo comigo, pra saber que a pessoa pode ter razão em alguma área que eu talvez não compreenda ainda. Esse pessoal não, esse pessoal é arrogante, esse pessoal acha que sabe.
E aí, como vocês podem ver, eu tô sendo super objetivo no meu vídeo. Porque o que eu quero com esse canal e com as minhas redes sociais é ser objetivo. Então, se alguém disser, Thiago, eu curei diabetes tipo 2 com uma dieta vegana, eu acredito. E eu até entendo o mecanismo, isso é ciclo de Randall, tá? Mas é assunto para outro vídeo. Então eu não duvido que a pessoa tenha melhoras, apesar de ser numa dieta que eu não creio que seja melhor. Agora, é claro, eu vou argumentar para dizer, eu creio que sim, você poderia ter resultados melhores em outra dieta, mas eu não duvido da sua melhora de saúde, porque eu não sou idiota, cara, eu não tenho pra que duvidar de você. E mesmo se a pessoa disser, ah, mas eu fiz a dieta carnívora e deu isso, aí é que você tem que ter o trabalho de avaliar como é que foi essa dieta carnívora. Será que ela estava comendo principalmente frango e peixe porque ela achava, ah, bom, é carnívoro, então tenho que comer só o que é carnívoro e pronto. Será que ela estava comendo carne vermelha de menos? Será que ela estava comendo várias vezes ao dia e não estava tendo estímulo à insulina suficiente? Que a galera chama de pico de insulina, mas na carnívora não é pico de insulina, tá? A menos que tu consuma com algum carboidrato, tipo leite, enfim, mel. Não que eu recomende mel pra ninguém. E aí tu tem que ver se essa pessoa tá fazendo a dieta corretamente, porque sim, existem formas erradas de fazer uma dieta carnívora. E repara, uma dieta carnívora e não a dieta carnívora. Isso é algo que eu mesmo venho corrigindo no meu vocabulário. Não existe a dieta carnívora, existem várias. Tu pode fazer uma dieta carnívora predominante em peixe, em frango, em porco, em leite, em queijo. E cara, não necessariamente isso vai ser uma dieta adequada para ti. Então a gente tem sim que definir algumas coisas. E aí a gente vê, cara, será que você estava comendo proteína suficiente para ter esse estímulo à insulina? Será que você não estava comendo, por exemplo, muita carne seca e aí faltou algum nutriente, faltou vitamina C? Ou, por exemplo, alguém que queira perder peso, mais especificamente perder gordura. Será que você não estava consumindo muito laticínio, muita coisa assim? Então a gente tem que avaliar todas essas coisas sabendo que tem sim uma maneira certa, várias maneiras no caso erradas de fazer uma dieta. E o mesmo vale para um vegano, cara. Eu não vejo problema se um vegano chegar e disser assim, ah, mas essa pessoa fez a dieta errado. Contanto que ele demonstre por que a pessoa fez errado, eu posso acreditar nele, cara. A gente tem que dar essa graça pro outro lado, porque a gente não tem que repetir os mesmos erros que eles. A gente não pode ser tão baixo quanto eles. E nós já temos extensos estudos comprovando que a cetogênica ela é uma estratégia para quem sofre de obesidade, diabetes tipo 2 e epilepsia, mas que a longo prazo o alto consumo de gordura pode sim alterar seus exames clínicos. Percebeu o que ela fez aí? Quando é para falar de estudos que iriam favorecer o nosso lado, vamos dizer assim, por mais que eu creia que a gente não possa dizer que esses estudos comprovam nada, porque estudo na área de nutrição não vai comprovar nada, cara. Mas enfim, isso é estatística, tá? Estatística inferencial. Não é para hoje. A questão é que ela não coloca esses estudos na tela, mas quando o estudo favorece o lado dela, ela faz exatamente isso. Ela coloca esses estudos na tela. Mas bora dar uma lida? Eu gosto de ler estudo. Ler estudo é prazeroso, é um passatempo divertido. Cara, o estudo foi simplesmente feito em ratos. Em ratos que foram alimentados com uma dieta alta em gordura. Cara, é o seguinte, da próxima vez que você for um rato, aí você dá uma olhada nesse estudo, tá? Porque eu suponho que ratos não tenham o mesmo caminho e jornada evolutiva que seres humanos. E eu acho que se eles tiverem uma dieta que não é apropriada para a espécie de rato deles, eu acho que não vai dar bom. E detalhe, o estudo foi feito por tipo 10 semanas. 10 semanas, cara. 10 semanas não dá um ano, bicho. Não dá um ano pra te se adaptar ao novo ambiente, enfim. E aí vai entrar vários fatores, como a dieta que tu tinha antes, o teu genótipo, o teu fenótipo, o tipo de atividade que tu engaja. E aí a pessoa pega um mecanismo e isola. Por exemplo, se a carne vem junto com a gordura na natureza, faz sentido você simplesmente aumentar só a gordura?
Aí você pega um estudo desse, primeiro que é feito em rato, cara, em rato, e eu não sei o que rato tem que comer pra ter a melhor saúde possível, mas eu chuto que não seja a mesma coisa dos seres humanos. Eu chuto que eles não são animais igual os seres humanos, tá? Eu acho. E aí você pega um mecanismo muito específico que funciona em um bicho que não tem nada a ver com sua biologia, bota num vídeo porque a sua audiência é inocente e não vai atrás, e pronto, você fez o seu argumento. Olha só que delícia poder argumentar baseado em rato falando de seres humanos, como se o estudo do rato se aplicasse a seres humanos. Então tá vendo? É esse nível de honestidade que vocês vão ter da pessoa. Quer dizer, eu não posso acusar de desonestidade porque às vezes a pessoa faz isso sem nem pensar, né? O que seria ruim, porque se a pessoa faz isso sem nem pensar, é uma pessoa meio perigosa, né? De ficar citando estudo sem ir lá e analisar e ter um pensamento crítico. Ou seja, mais uma vez a internet tentando te vender algo em uma embalagem bonita que você não precisa. Como é a embalagem? É bonito? Vocês querem um exemplo de uma embalagem bonita? Tá bom, bora lá. Não sei se sou eu que vivi embaixo de uma pedra e não vi o lançamento do Misterioso. Um sachê com um mix de 3 sabores. Tente descobrir, ponto de exclamação. É hoje que essa cozinha aqui presenciará uma redenção. É hoje que as papilas gustativas vão receber algo gostosinho. Você não tem ansiedade pra experimentar, porque já sei que vai ser bom. Cheiro de galinha. Próximo ponto, né? Bora avançar. Na sua festa de casamento, você vai comer um bloco de manteiga ao invés do bolo? Na festa da sua amiga, na festa de aniversário da sua amiga, você vai comer um bife, só o bife, 3 ovos fritos? Vai? Nossa, que vontade de um docinho. Tá aqui um ovo frito com 3 kg de banha. Eu já tratei disso no vídeo do Leandro Twin, então vou deixar aí no card pra vocês aí, e é isso. Eu não vou me delongar muito, mas sim, eu vou fazer alguns pontos aqui. Primeiro problema daqui é que a premissa é de que uma dieta carnívora é uma dieta sem graça. E não é, como também mesmo... vamos dizer que é sem graça comer carne. Beleza. Não precisa ser só carne, se tu não quiser. E tem várias formas de tu preparar os alimentos, e tem vários alimentos diferentes e combinações que tu pode fazer. Bora lembrar da definição de ser carnívoro? Se pelo menos 70% daquilo que tu come tá dentro disso, cara, tu ainda é carnívoro. Ah, você não vai comer um bolo no aniversário de... Quem é que vai te segurar? O Batman vai te segurar pra te não comer o bolo? Não como o bolo não é carnívoro. Cara, vai lá, come, sabe? O que é que vai te impedir? Não tem ninguém te segurando, dizendo, não faça isso, a dieta carnívora não vai deixar você retornar. Cara, isso não existe. Se quiser fazer, faz. Isso daqui não... A gente não tem uma agenda que a gente tenha que obedecer e seguir no sentido de... Bom, esse daqui é carnívoro, esse daqui não, esse é só um pouquinho, esse daqui... Não, cara, todo mundo entrou nisso. Seja por performance, seja por praticidade, porque é uma dieta muito prática, seja por saúde e, cara, a gente tá no mesmo lado nisso daqui. Então a gente não tem que ficar criticando se a pessoa foi lá comer um bolo. Cara, quer comer um bolo? Vai lá e come. Quer comer um McDonald's? Vai lá e come. Qual é a dificuldade de entender isso? Essa dieta beira o absurdo. Principalmente se você assiste os vídeos e o prato da galera que faz a dieta. Ah, mas é óbvio, né? O cidadão médio, o espectador médio do YouTube, ele consegue olhar se uma dieta é absurda ou não apenas de olhar pro prato da galera. Porque é assim que a gente define se alguma coisa é absurda ou não. A gente olha, analisa com o nosso pensamento e nossos achismos, e aí a gente deriva uma conclusão, a gente fala com bastante objetividade e assertividade para parecer que a gente tem razão, e a gente posta na internet. Não é assim? Isso é mais absurdo ainda, sendo que nós temos estratégias de emagrecimento que vão te dar exatamente o mesmo resultado, só que comendo tudo que você gosta em quantidades controladas. Ah, mas é óbvio, né? Não é como se existisse uma maneira ruim de você emagrecer. Não é também como se nem todo emagrecimento fosse bom e indicado para sua fisiologia. Não, não, não. E eu quero trazer uma reflexão aqui. Sabia que na carnívora a gente não precisa ficar controlando porção e coisa assim? Eu nunca vi alguém comer demais na carnívora. Talvez se o indivíduo ficar usando muito leite, mas enfim, ninguém indica que você tome tanto leite assim nessa dieta. Só que pensa comigo, cara.
se você precisa ficar se controlando a quantidade daquilo que você come, peraí, não tem alguma coisa de errado com a tua comida, não? Tu precisa te controlar para parar de comer, é isso? O importante é comer o que gosta, contanto que seja controlado. Ah, mas faz mal. Mas vai fazer só um pouquinho de mal aqui. Eu não quero incentivar as pessoas a pararem, porque eu prefiro perpetuar o vício delas e eu trabalho assim, sabe? Amiguinhos, da última vez que eu vi alguém utilizar uma substância praticamente recreativa, tá? Porque, vamos lá, né? Uma barrinha de cereal ou uma barra de chocolate que seja, ninguém come isso por nutrição, né? Assim eu espero. Mesmo a galera muito afim de comer planta e tal, que vai falar dos fitonutrientes e tal, cara, essa galera não vai te indicar ficar comendo Kit Kat. Nem essa galera. Então, se você consome uma substância meramente recreativa que você sabe que te faz mal e tem que ficar controlando ela, a gente chamava por outro nome. A gente não chama de comida. E vamos lá, vamos fingir que emagrecimento é o objetivo final de uma dieta, né? Vamos fingir que não tem outras coisas rolando no metabolismo. Ainda assim, cara, eu duvido qualquer um de vocês achar alguém que na carnívora, sem abusar de laticínio, tenha por abuso, assim, consumir mais de 30% da dieta de leite, por exemplo, e queijos. Eu desafio vocês a acharem uma pessoa que fez isso na carnívora e ficou obesa, ficou num nível não saudável de gordura. Eu desafio, a pessoa tem que ter desenvolvido isso na carnívora. Ela não pode ser uma obesa que entrou na carnívora, não. Aí ela desenvolveu de outra forma. Eu desafio vocês a acharem alguém viciado em proteína e gordura. Vocês vão achar viciado em carboidrato, em álcool, talvez em coisas com adoçantes, mas eu desafio vocês a acharem uma pessoa que viciou, não consegue parar, incontrolável, em proteína e gordura. Boa sorte. Que é o que eu ensino na comunidade Grande Gostosa. Mais uma dieta da moda desnecessária e potencialmente perigosa. Se você faz, deu certo, parabéns, mudou sua vida, nossa, palmas pra você. Agora não tenta enfiar a goela abaixo de outras pessoas falando que precisam disso pra eles não se juntarem à sua loucura. E é isso, né, gente? Foi uma jornada. Eu creio que não tem mais nada pra comentar aqui, a não ser fazer um resumo do que a gente aprendeu. Primeiro, se vocês forem fazer um vídeo, vocês têm que tacar isso tudo na tela e não explicar eles, não ler eles, não se dar o mínimo trabalho de abrir eles, tá bom? Outra coisa, vocês têm que ficar fazendo afirmações e afirmações sem nunca provar seu ponto. Você só afirma e, enfim, vai falando aí que tua audiência vai acreditar. E aí, a melhor parte, é claro, você adota um modelo de, enfim, calorias pra você poder vender, né? Aquela coisa de te ajuda a emagrecer comendo o que você gosta. Porque assim é bem mais fácil de você convencer as pessoas, né? E por fim, para dar aquela pitadinha de sal no final, você acusa o outro daquilo que você faz. Então você cita embalagens coloridas e bonitinhas, enquanto você literalmente grava vídeos sobre isso, e enquanto o outro lado não tem embalagens coloridas e bonitinhas. Me desculpa, mas não é na dieta carnívora que tu vai achar sucrilhos e miojo. Me desculpa, cara. Tu vai achar lá no açougue do seu Zé. E eu te garanto que ele não precisa botar um mascote super bonitinho ou fazer uma edição muito trabalhada no Photoshop pra vender carne. E se ele fizer isso, ele é muito estranho. Então, gente, por hoje foi isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Vai deixando as dúvidas de vocês aqui nos comentários, de preferência, para eu poder responder. E se for uma dúvida mais específica, assim, sobre talvez o seu estilo de vida, ou de alguém que você conhece, ou alguma coisa mais técnica que não dê para explicar no YouTube, aí sim, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Discord. E é isso. Dá o like, compartilha. Tamo junto. Até a próxima.